Olá pessoal, aqui é o Newton da CPA Informações Empresariais. Nós estamos fazendo um vídeo aqui, mas eu queria conversar um pouquinho sobre a reforma tributária, mas na verdade não é bem sobre a reforma tributária, mas como houve aí um fato ontem, né, e eu queria esclarecer. Na realidade, esse vídeo ele vai falar a respeito do imposto de renda da pessoa física, da correção da tabela. Como nós sabemos, a tabela do imposto de renda da pessoa física, ela já está sem correção desde 2015, né? Tem muitos anos, já está ficando defasado e tal. Então, o que aconteceu ontem? O presidente Bolsonaro, ele deu uma entrevista dizendo que ele pediu para o Ministério da Economia, para o ministro, que é o Paulo Guedes, para estudar na reforma tributária que nós estamos preparando aí, incluir ali a correção da tabela do imposto de renda da pessoa física. E, além disso, corrigir o valor das deduções que a lei permite de despesas médicas e construção. Tudo isso a partir de 2020, a partir do ano que vem, né? Então, como o presidente disse que falou com o ministro, e o ministro falou que a equipe vai estudar isso aí, então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso para levantar alguns pontos, algumas dúvidas, né? E afirmar bem esse assunto. Aqui ao meu lado, a Júlia Gomes. Oi pessoal, meu nome é Júlia Gomes aqui da CPA e bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre a reforma tributária. Exatamente. Bom, qual foi a razão pela qual o Bolsonaro disse que falou com o ministro para corrigir a tabela? Por quê? Bom, ele falou porque desde 2015, né, como você já disse, a tabela ela não vem sendo corrigida, fazendo com que muitos dos contribuintes paguem mais imposto de renda do que deveriam. Caso a tabela fosse corrigida, segundo o Sindifisco, Sindicato dos Fiscais, a defasagem já atinge 92%. Vejam então que a falta de correção na tabela tem uma defasagem de 90%, quase dobrou, né? A tabela de hoje é 1.900, por exemplo, né? Se você dobrar, isso vai para quase R$4.000. Aliás, o próprio Bolsonaro, durante a campanha, já falou várias vezes que ele elevaria a isenção no imposto de renda da pessoa física para cinco salários mínimos, que é mais ou menos o que daria aí com essa correção. Então, parece que essa é a ideia colocada para o ministro da Economia. Mas depois tem um outro tema aí, né, Júlia? Isso aí, bom, agora é as despesas médicas. Essa informação, ela deve estar errada, pois, de acordo com a gente, a dedução das despesas médicas ela não tem limite, desde que obedecidas todas as demais condições. Então, a nossa pergunta, o nosso questionamento é como se pode corrigir um limite que não existe? Exatamente, teve um engano aí, né? Eu acho que o próprio presidente ele acabou falando alguma coisa que não se aplica, porque nós sabemos que as despesas médicas devidamente comprovadas, se for do contribuinte, do seu dependente e tal, elas são dedutíveis na declaração de poder de renda sem qualquer limite. Ora, ele diz que quer aumentar o limite de um limite que não existe, né? Então, essa informação ficou um pouco confusa aí. Vamos ter que aguardar um pouco para que alguma autoridade esclareça melhor. Mas não é só a despesa médica. As despesas com instrução também. Esse valor realmente está muito defasado e a sua correção tem sido solicitada pelos contribuintes faz vários anos. Muito bem, esse problema da despesa tributária é gravíssimo, né? Você veja que o valor da dedução hoje não chega nem a 4 mil por ano. Ora, 4 mil por ano dá uns 350 por mês de despesa. Eu pergunto, numa escola paga, quem que paga uma mensalidade de 350? Uma faculdade, uma universidade, uma escola qualquer, né? Tudo muito mais do que isso. Então, na realidade, as despesas de construção ficou totalmente defasado. Aí sim o presidente tem razão. Vamos ver se a gente consegue atualizar isso aí. Muito bem. Depois tem um outro tema que é o seguinte. Segundo a notícia, o Bolsonaro teria dito ao ministro da Economia para incluir na reforma tributária
essa correção, tanto da tabela médica e instrução. Como corrigir na reforma tributária? É isso que nós vamos discutir agora. Bom, como regra geral, todos os projetos conhecidos de reforma tributária, o do Luiz Carlos Hawley, do Bernard Api, do Temer, etc., nunca tratam essa questão, concentrando-se na reforma de tributos incidentes apenas sobre o consumo. Assim, a reforma tributária não é o veículo adequado, como quer o presidente, pois o caminho mais fácil é mudar através da medida provisória ou de projeto de lei. Porque o problema da reforma tributária, ele envolve Constituição. Ao envolver Constituição, você tem uma proposta de emenda constitucional, que tem uma tramitação mais complicada, exige um quórum expressivo. É complicado você fazer uma emenda constitucional. Agora, esse tipo de problema, que é tabela, que é despesa médica, se for o caso, e que é despesa de instrução, isso não exige uma emenda constitucional, ele exige até uma medida provisória, ou se não um projeto de lei, né? Então não é um caminho próprio para se corrigir essa tabela. O mais indicado, o mais simples, mais rápido seria talvez uma medida provisória ou vá lá, um projeto de lei, mas não na Constituição. Muito bem, mas aí vem outro problema. Vamos corrigir? Como corrigir? Isso aí. Bom, uma questão importante é: que índice será utilizado para atualizar a tabela? Bom, dependendo do índice que for atualizado, o resultado poderá ser grande, o que é ruim para o governo, pois terá que compensar a significativa perda de receita que isso vai gerar. Ou pequeno, o que é ruim para o contribuinte, que continuarão pagando muito imposto de renda. Então a história é o seguinte: vamos corrigir a tabela? Vamos corrigir a tabela. Por que índice? O Brasil é campeão de índice, né? Temos IPCA, IPTU, tem tanto índice aí que é divulgado pelo governo para tanta coisa. E a pergunta que se faz é: que índice nós vamos utilizar, né? Existem alguns índices, por exemplo, que, se aplicados, vão corrigir a tabela, por exemplo, em 30%, 40%, 50%. Nós acabamos de dizer que existe um índice calculado pelo Cinefisco que já está apurando 92%. Né? Então, a dúvida é o seguinte: qual que é o índice que o governo vai utilizar para atualizar essa tabela? Porque se o índice for grande, ótimo para o contribuinte, mas a perda vai ser grande. Se o índice for pequeno, né, ótimo para o governo, porque ele terá menos perda, mas o contribuinte também continuará pagando muito imposto, né? Então, isso é um problema sério. E aí surge uma última pergunta que a gente vai discutir. Isso aí, essa é a grande incógnita. Como compensar a perda? Bom, o governo pretende compensar a perda. Como o governo pretende compensar a perda? Tributando a distribuição de lucros e dividendos, revogando a dedutibilidade dos lucros sobre capital próprio ou qualquer outra solução? Então a grande incógnita é isso, né? O presidente fala para o ministro da Economia. O ministro da Economia vai lá e corrige a tabela, aumenta o limite de instrução e tal. Vai haver uma perda de receita. Nós, né, o Tesouro está numa grave crise fiscal, está faltando dinheiro para tudo aí, está contingenciando as coisas, educação, etc. Tal. Então, como que vai perder uma receita dessa? Certamente ele não vai perder. O governo, quando ele perde uma receita, ele vai querer ganhar do outro lado. Então, a grande dúvida é o que o governo vai fazer se ele tiver uma perda de receita, digamos aí, de 50 bilhões. Como que ele vai fazer isso aí? Bom, uma das ideias que tem sido veiculada há muito tempo é tributar a distribuição de lucros ou dividendos pelas empresas. Uma outra ideia seria revogar a dedutibilidade daqueles juros sobre o capital próprio. Ou senão qualquer outra solução, qualquer outro imposto. Né? Na realidade é o seguinte: com certeza deverá haver uma contrapartida, uma compensação para essa perda de receita. E é isso que assusta um pouco, porque se alguém vai pagar menos, com certeza outro vai ter que pagar mais.
Quer dizer, se você estiver do lado dos caras que vão pagar menos, ótimo. Agora, se estiver do lado que vai pagar mais, meus parabéns, porque vai ter que pagar, né? Muito bem, Julia. É isso aí, pessoal. Bom, antes de terminar esse vídeo, gostaria de lembrar vocês sobre o site da CPA, que é netcpa.com.br, e também você pode encontrar a gente nas nossas redes sociais pelo @netcpa. É isso, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo. Muito obrigada. Muito bem. Hoje é dia 14 de maio, amanhã é dia 15. Lembre-se, lá na CCJ tem a nova reforma tributária, começa a discussão. E à tarde tem a PEC da Previdência Social. Então, a gente volta a conversar sobre esses assuntos. Muito obrigado.